Hoje nosso tema vai ser diferente. Vai ser em prol à campanha do Centro de Valorização à Vida, que é o Setembro Amarelo. Hoje eu estou com o Dr. Tiago Macedo. Ele tem especialidade em psiquiatria. Tudo bom, Tiago? Tudo bom, tudo bom. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa campanha que é o incentivo à vida. Tiago, falar em depressão, ansiedade, esses transtornos, ainda é um tabu hoje em dia? É um tabu que vem se desfazendo. Ainda bem que vem se desfazendo, né? E o pior é que as pessoas falam muito sobre depressão e às vezes acaba banalizando o que é depressão, né? E depressão não é só tristeza. É bom até a gente evitar os termos, fulano tá tão deprimido. Tá na deprê. Né? Tá na deprê. Não, ele tá triste. Então a gente precisa entender o que é depressão, entender que de transtorno mental não existe só a depressão, existem outros transtornos, então falar de saúde mental é sempre importante. Uhum. E qual é assim a diferença em uma simples tristeza e uma depressão? No geral é a repercussão. Tristeza todos nós vamos ter na vida. Não é? Tristeza é um mecanismo psíquico adaptativo que acontece com uma causa definida. Ninguém fica triste do nada, a gente fica triste por uma frustração, por um acontecimento que não ocorreu como a gente esperava. E a depressão não. A depressão é uma síndrome hoje em dia. Hoje em dia é tratado como uma síndrome, por produzir mediadores inflamatórios e tudo. Então a depressão, de início, a gente tem que entender que a depressão vai ter o humor rebaixado, ou deprimido, ou a tristeza, né? Ou a falta de prazer, né? Diminuição de prazer. Esses são os critérios fundamentais. Só que não pode ser só isso. Não é? Tem a duração, que é mais de 2 semanas, estando presente na maioria dos dias, e junto disso vem diminuição da libido, alteração do apetite, alteração do sono, fadiga, alteração da concentração, da produtividade, dificuldade na produtividade nas relações interpessoais ou no trabalho, certo? Ou seja, vem um misto de coisas junto com ou a falta de prazer ou essa tristeza que se prolonga por mais de 2 semanas. Então, é necessário ter em mente, os pensamentos de desesperança também precisam estar juntos, ou de autodepreciativos, ou de inutilidade, né? Numa depressão mais grave, a perda de sentido da vida. Então, a depressão é uma coisa bem maior do que a tristeza. E assim, as pessoas dão sinais que estão na depressão ou elas guardam para si, para que os familiares, amigos consigam identificar isso e procurar até uma ajuda, né? Sim. No geral, as pessoas dão, sim, certo? Mas não dão de maneira ativa. É passiva isso. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade de muita produtividade, onde quem não produz, onde quem não tem uma atividade prazerosa ou exposta, exibir a felicidade, é tido como fraco, é tido como derrotado, é tido como quem não dá o melhor de si. E a depressão, você não tem culpa de ter depressão. Então, às vezes, quem está deprimido se sente culpado por estar deprimido. Mas as pessoas dão sinais, sim. Se isolam mais, diminuem muitas vezes o convívio social, ficam mais apáticas, não é? Aquela pessoa muda, há uma mudança de comportamento. Se a gente tivesse, e eu creio que é preciso a gente exercitar isso, a sensibilidade de olhar para o outro, a gente perceberia mais. Mas tem passado despercebido por conta dessa vida corrida que a gente tem. E assim, eu acho que é o mais do senso comum, a dor do outro. Por exemplo, quando você tá com o braço quebrado, as pessoas, vai no médico e tudo mais, aquela vê aquilo e tudo mais. Sim. E depressão, as outras pessoas chegam e dizem, a vida é tão bela, como se aquilo, fosse Sim. melhorar, né? Quando existe essa observação, o que se deve fazer? Amigos, familiares, porque a pessoa em si, com depressão, ela consegue buscar ajuda? Muitos deprimidos conseguem sim buscar ajuda, se percebem deprimidos e buscam ajuda. Outros não, outros vão precisar da intervenção de alguém que é responsável, certo? Isso que você falou, né? Às vezes a gente chega, a vida é bela e tal. Isso às vezes é até difícil para o deprimido escutar, que para ele a vida não é bela. Ou a vida não está bela.
Não é? Eu costumo dizer que a vida não tem sentido por si só. O sentido quem dá é a gente. Não é? Então, quando você diz para o deprimido que a vida é bela, a vida está sendo bela para você. Mas para ele a vida não tá tendo graça nenhuma. Então, o que é que amigos, familiares podem fazer? Porque existe ainda, né, hoje uma resistência de procurar um profissional que ajude. Então, o que essas pessoas elas podem fazer para uma pessoa deprimida? O contato, primeiro, se mostrar disponível, certo? Hoje, por incrível que pareça, é difícil alguém que se mostre disponível a você. Que olhe para você e diz, está precisando de algo? Está precisando que eu te escute? Está precisando de alguém para te escutar? Então, acontece muito isso. Então, quando você se dá ao outro, né, mostra disponibilidade ao outro, isso é uma maneira de você trazer para perto. E aí você vai cogitar levar um profissional, né, por muitos anos, e é um psiquiatra, é sinônimo de loucura, tá louco? Né? Mas, como eu costumo dizer, ninguém vai ao cardiologista porque já infartou. Exatamente. A gente vai bem antes. Né? Então, ninguém vai ao psiquiatra quando está louco. A gente vai por prevenção, ou por sofrimento, ou por estar tendo algum prejuízo na vida. Né? Então, se dá a oportunidade do outro falar, também pode ser o meio de ser o convite de levar um profissional de saúde. De conseguir, né, a conexão com ele, conseguir fazer com que ele tem empatia, né? A empatia. E o que não fazer? A gente viu, né, que falar que a vida é bela é uma coisa que vai fazer piorar. Então, qual outras coisas que não se deve fazer de maneira alguma? Todos os mitos que todo mundo de casa deve conhecer, alguns mitos. Que é chegar e dizer, sai dessa. Não, vai tomar um banho, vai sair. Ah, isso é preguiça. Não, cria coragem, tem fé em Deus. Eu brinco, eu digo, se fosse assim, por ter fé, padres e pastores não entrariam num quadro depressivo, não é isso? Exatamente. Então, é preciso ter esse cuidado nessas falas que parecem ser motivacionais, mas para quem está deprimido, só aumenta a sensação de culpa. E a sensação de que, poxa, todo mundo pode, eu não consigo, o que é que tem errado comigo? Não então, consigo ver essa vida bela. Né? Então eu que estou errado por não estar vendo. Né? Então essas falas que parecem motivacionais, para o deprimido é dolorido. É melhor ser escuta do que fala. E o suicídio em si, ele está ligado somente à depressão? Não está ligado somente à depressão. Né? O suicídio é um ato deliberado que o indivíduo tem de tentativa de tirar a própria vida, né? Às vezes usa meios que não são letais, mas o que importa é a intenção, certo? E na grande maioria das vezes está ambivalente, não sabe se é isso que quer, mas está sofrendo demais e precisa aliviar a dor, não é? Mas a causa disso não é só a depressão. A depressão ali está no ranking das primeiras causas de morte por suicídio, mas o alcoolismo, a esquizofrenia, os transtornos de personalidade, certo? Hoje em dia, a gente fala muito do suicídio por impulsividade. A gente se detinha muito, há uns anos atrás, a falar do comportamento suicida, que era ideação, né? O suicídio vinha à mente como possibilidade, depois planejamento e depois a tentativa em si. Hoje a gente percebe que muitas pessoas cometem suicídio não com todo esse comportamento, mas diante da sensação de frustração e de não estar preparado, estruturado para lidar com alguns sofrimentos, por impulso, cometem o ato. E os números são alarmantes, né? Sim, principalmente no Brasil. Que a cada 40 segundos, né? Uma pessoa no mundo morre por suicídio. Comete suicídio. Né? Então é em torno de 1 milhão de pessoas quase. Né? Eram 800 mil nos últimos dados, mas a gente já sabe que esse número já aumentou. Então, é a segunda causa de morte, eu acredito, no mundo, em relação a números. Não é? Só que nos países desenvolvidos isso tem diminuído. E nos subdesenvolvidos tem aumentado. Não é? Então, prova que o suicídio tem fatores econômicos, sociais, biológicos. Então, assim, o suicídio mexe com um todo na vida das pessoas. E esse aumento, assim, de número? Porque, assim, hoje o acesso à informação é bem maior, né? Sim. E
quando ficam sabendo, né, as mídias e tudo mais, a gente vê esse número aumentando. Mas é pelo acesso à informação ou é porque realmente aumentou? E por que esse número assim aumentou tão grande, né, tão rápido? O que é que acontece? A maneira como se trabalha a temática suicídio é uma maneira muitas vezes inadequada, certo? Então, é até importante tocar nesse assunto para que as pessoas saibam que transmitir mensagens de quem cometeu suicídio, meios de quem cometeu suicídio, isso é proscrito, assim, eu diria. Proscrito é mais para medicação, para tratamentos, mas como um tratamento não medicamentoso de educação, né, de psicoeducação, não se deve transmitir essas mensagens desse tipo. Você pode falar de suicídio, você deve falar de suicídio de uma maneira educativa e preventiva, e não disseminando fatos que aconteceram, disseminando notícias de fatos, porque isso, sim, pode gerar suicídio por contágio. A gente chama, né? Que é o efeito... pessoa que já tem, né, ou probabilidade, sei lá, algo do tipo, e vê aquela notícia... Isso, pessoas que estão vulneráveis isso, pessoas que estão vulneráveis veem aquela notícia que foi mal transmitida, mal elaborada, né? E se identificam. Então, assim, falar sobre suicídio tem que ser falar de um modo educativo, né? De um modo preventivo, e não de um modo de impactar com a informação. Porque hoje a gente vê que as pessoas querem muito impacto, querem atingir, gerar impacto, ganhar seguidores, ganhar curtidas, certo? Então, as pessoas gostam de mandar no WhatsApp, aí manda no grupo da família, no grupo de amigos. Então, isso é terrível. E divulgam até cartas, né? Cartas, fotos, meios. Isso não deve ser feito, gente. Né? Então, não façam isso, porque vocês não estão promovendo o bem. Né? Vocês estão promovendo o suicídio em si, vocês não estão educando sobre suicídio. E outro transtorno que hoje muito é falado é a própria ansiedade, né? Sim. E como é que se diferencia uma ansiedade normal, porque eu acho que a ansiedade é de todo ser humano, né? Ele tem um pouco de ansiedade, para uma pessoa que tem, de fato, o transtorno de ansiedade. É outra palavra, né? Do jeito que a palavra depressão se banalizou e virou sinônimo de tristeza, ansiedade virou sinônimo de transtorno de ansiedade. Eu tenho ansiedade, você tem, o pessoal aqui que está por trás das câmeras tem ansiedade, todos nós temos ansiedade. Não é? Então, a ansiedade é um mecanismo psíquico adaptativo, assim como a tristeza é, para que a gente possa elaborar, prever situações, se programar para algo. Se eu vou fazer uma prova, se eu vou gravar um vídeo, gravar uma entrevista e eu não microprogramo, não fico ansioso, quer dizer, se eu não fico um pouco ansioso, eu não me programo, eu não ativo meus mecanismos de alerta, tá, para aquele evento. Mas um transtorno de ansiedade não, ele vai causar um impacto na vida do indivíduo, na produtividade. Por quê? Especialmente na produtividade e nas relações. Por quê? Porque o indivíduo vai ficar com um hiperfoco naqueles temas e o pensamento vai gerar um sofrimento, não é? O pensamento começa a se repetir, o pensamento fica bagunçado, não consegue se concentrar. Digamos, vamos citar o exemplo que eu citei da gravação. Então, digamos, se eu soubesse isso há 10 dias e tivesse um transtorno de ansiedade, ficar de mãos geladas, taquicárdico, ter até dor de barriga, não conseguir pensar em outra coisa, não conseguir me concentrar nos atendimentos, certo? Por conta de algo que não aconteceu ainda. E muitas vezes, quem tem transtorno de ansiedade se preocupa, as duas palavras do transtorno de ansiedade são apreensão e medo. Apreensivo com algo que sequer sabe que vai acontecer. Mas é uma apreensão que gera angústia, gera incômodo e muitas vezes sintomas físicos também. Certo? Então, assim, o transtorno de ansiedade, para você ver, é bem mais exuberante do que, e disfuncional do que a ansiedade em si. Né? E existe assim um início tipo genética ou adquirido na infância, tanto a depressão quanto a própria ansiedade, existe isso na infância ou quando adulto, na vida adulta, se percebe com esses transtornos? Sim, existe uma herdabilidade muito grande, tá? De transtornos de humor e de ansiedade também. E também existe um meio em que o indivíduo convive
e é educado, no meio que o indivíduo cresce, que é apreendido também. Ou então situações de grande estresse na infância, de negligência, de pressão. Isso vai ativando os mecanismos de ansiedade e eles vão disparando em momentos totalmente inoportunos, inadequados. Certo? Então existe transtorno de ansiedade na infância. Né? Eu atendo muita criança e adolescente com transtorno de ansiedade. E muitas vezes, eu lembro, minha geração, acredito que a sua geração também, que sofria de transtorno de ansiedade e apanhava dos pais. Né? Não, isso é frescura, tá? Isso é frescura e tal. E a criança ali sofrendo. E essas crianças que sofrem negligência ou abuso físico, violência, e tem transtorno de ansiedade na infância, tem maior probabilidade de ter transtorno de pânico na fase adulta e de ter depressão também. Então, assim, o momento da infância é um momento muito importante. Certo? As vivências na infância, os impactos emocionais, as emoções negativas na infância são de grande importância para o decorrer da vida. E assim, tem cura? Tem cura, transtorno de ansiedade tem tratamento, certo? Porque é um transtorno crônico, autônomo e oscilante. Né? O que é uma coisa crônica? É uma coisa que você vai ter, aquilo ali você vai ter, certo? Mas você vai aprender a lidar com aquilo ali. Depois que desenvolveu, né, que houve o estalo de desenvolver, você vai ter, é crônico. É oscilante porque tem fases de piora e fases de melhora, é oscilante. Então, se você tratar, muitas vezes com medicação e com psicoterapia, as fases de melhora vão ser mais longas, certo? Então, tem pacientes que começam um tratamento para transtorno de ansiedade e ele recebe alta do tratamento, porque ele saiu do quadro agudo, então ele mantém com psicoterapia. Certo? E vive a vida tranquila, sem medicação. Mas tem casos que vai precisar medicar. Certo? Então, o tratamento não é demorado, o tratamento de transtorno de ansiedade, a gente trata às vezes por 6 meses a 1 ano. E tem pacientes que, como entram várias vezes em quadros agudos durante a vida, tem gente que acaba sendo preferido tratar ao longo da vida, com a medicação adequada, lógico. Né? Porque às vezes o paciente trata com medicações inadequadas, que não devem tratar. E ao medicar, se torna dependente daquele medicamento? Não. Existem sim medicações que causam dependência, e essas medicações que causam dependência são de controle restrito do médico e deve ser bem indicado e bem utilizado. Geralmente as medicações que causam dependência, os famosos tarja preta, né, que a gente chama, o correto é utilizar por 4 semanas, de 4 a 6 semanas somente, no início, para você utilizar outros remédios que não causam dependência. E aí é onde eu cito um exemplo de que quem tem um transtorno, certo, como um transtorno de ansiedade, a medicação vem para suprir aquele déficit. Aquele déficit precisa ser suprido ou superado com a medicação, certo? Então a medicação ela entra para tratar, certo? E ela pode sair também, tá? Mas tem casos que tem indicação de tratar por longo período, tem casos que tem indicação de tratar pelo resto da vida, né? Então o exemplo que eu gosto de citar simples é o exemplo do óculos. O óculos não me deixou dependente dele, eu precisava do óculos. Não é? Então, assim, quando eu tiro o óculos, meu déficit visual, ele volta a aparecer. Quando eu coloco o óculos, eu sou compensado pelo óculos. Então, eu não fiquei... O óculos não me deixou dependente dele. Eu já tinha um problema e o óculos veio para suprir aquele problema. Não é? Ótimo exemplo. E a depressão também, ela tem cura? A depressão tem cura, sim. Tem cura. Né? Se fala pouco da cura de depressão, mas depressão tem cura. Depressão não é crônico, como o transtorno de ansiedade. Depressão tem episódios, certo? Quem tem um episódio depressivo tem mais chance de ter outro, certo? Tanto é que o primeiro episódio depressivo você trata no máximo 1 ano. Se for bem tratado, se houver um bom acompanhamento, um dos grandes problemas, os pacientes abandonam muito o tratamento, principalmente quando tem os sinais de melhora. Aquela alegria, aquela euforia de ter melhorado, então larga o tratamento e vida que segue. Então a chance de recaída, porque dentro desse prazo que não foi dado alta, geralmente quando o paciente sai, ele tem uma recaída. Então quando tem recaída, se torna mais difícil de tratar. Então as pessoas acabam em episódios depressivos, o tratamento se prolongando por conta dessas recaídas, de tratamentos mal estabelecidos.
certo? Mas a depressão, um episódio depressivo, tem cura, sim. Tem gente que tem só um episódio depressivo na vida inteira. Que eu escuto muito. Pessoas que já superaram a depressão. Não é porque eu tenho depressão. Não, você teve depressão. Tem pessoas que ficam falando isso o resto da vida. Que é como se fosse crônica, né? Isso, como se tivesse diabetes. Né? Então, assim, não é porque eu tenho depressão. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam até de um acompanhamento psicoterápico, né? Porque quem sabe aquela fala ali tem um ganho secundário. Tem a necessidade de cuidado naquela fala, incutido ali naquela fala, sabe? Então, depressão tem cura, o tratamento pode ser bem realizado, não vai ficar dependente de medicação, procure um especialista bem referenciado, com que você tenha pessoas que já se trataram, ou que você ouviu coisas boas sobre ele, ou busque na internet o registro de especialidade, né? Tem profissionais que atuam sem ter registro de especialidade. Então, procure isso, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia. E assim, tu fala que tem cura, né? Que tem cura a depressão. E a probabilidade de uma pessoa ter novamente, quem já teve, é maior ou não? É maior, sim. Quem já teve um episódio depressivo tem, se não me falha a memória, eu sou bom de definições e ruim de números, de estatísticas. Mas se eu não me engano, quem já teve um episódio depressivo tem 50% de chance de ter outro, certo? Comparado à população geral. Né? Então, quem tem um segundo tem mais chance de ter um terceiro, porque isso é resiliência neuroquímica, resiliência química. A química do cérebro, ela vai, sendo mais difícil de ser trabalhada. Existe, assim, uma idade que é mais propensa a ter esses transtornos, ou até ao próprio suicídio? Sim, adultos jovens, não é? Se não me falha a memória também, dos 14 aos 29 anos, é a segunda causa de morte. A primeira e a segunda, está entre a primeira e a segunda causa de morte dos 14 aos 29 anos, ou seja, na fase mais produtiva da vida. Né? É o aumento do número de suicídio, é o topo do número de suicídios nessa fase. Então, assim, a gente precisa de políticas de saúde pública e de trabalhos como esse, de falar sobre o tema, de esclarecer, para que as pessoas quebrem um pouco esse tabu, essas correntes que prendem para não procurar ajuda. Porque essa fase, dessa idade, é a fase de muitos conflitos. Nós já passamos pela adolescência, a gente sabe, muito conflito. Quantas vezes um adolescente não pensa em morrer? Inúmeras. Então, se existe no meio da vida do adolescente, do tempo de vida do adolescente, pessoas que façam uma intervenção adequada, esses riscos vão diminuir. A tendência é que diminua, né? Então, muitas vezes não tem alguém que dê ênfase ao lado positivo. Né? Então, ele vai se alimentando pelo lado mais negativo, das questões, dos questionamentos, das dúvidas, dos conflitos, e finda dessa forma. Que é necessário, né? A pessoa ter a sensibilidade de percepção que aquilo não é frescura, que aquilo não é mimimi, que não é só para chamar a atenção. Conseguir ter essa sensibilidade para procurar ajuda profissional. Né? Sim, sem dúvida. Essa dificuldade que a gente tem no geral, né, na saúde pública como um todo, é preocupante, certo? Porque até o paciente chegar a um profissional de saúde que é muito tempo, entendeu? Muito tempo mesmo, isso é difícil. Né? Assim, Tiago, quem está passando por essa situação, o que deve fazer? Eu vi que tem um centro, né, de valorização à vida. Como é que chega a esse contato? Isso. Inclusive, aqui no Cariri, está se montando uma base do CVV. Cara, que maravilhoso. Pois é, para a nossa região isso é muito importante. Uma quantidade grande de voluntários que vai ter. Não é? Esses dias eu conversei com quem está gerenciando isso. O CVV tem um número 188, né? Tem redes sociais, tem aplicativos do CVV. Não é? Hoje, para você ter noção do quanto está difícil a gente falar, né? A gente tem alguém vizinho, mas a gente precisa de um aplicativo para desabafar com alguém. Porque não tem alguém neutro do nosso lado que não vai julgar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas preocupações com a vida. Né? Então, o CVV é uma entidade interessante que ajuda nisso, né? Nessa escuta. Mas, além disso, além do CVV, hoje está mais fácil você procurar ajuda profissional, né, do que um tempo atrás.
Se você vê redes sociais, com muitos psicólogos, tem muitos psicólogos. Agora tem um detalhe, não é porque você segue um psicólogo, não é rede social, ou um psiquiatra, que você está fazendo terapia, não. Tem gente que acha que lê aquilo, não, eu sigo um psicólogo e tal. Não é isso. A psicoterapia é um processo bem mais intenso. Então, aproveita disso, aproveita dessa possibilidade de lançar mão e de conhecer os profissionais para buscar buscar ajuda. E a ligação é gratuita também, a ligação né? para o CVV é gratuita, também. Sigilosa. Você vai falar com uma pessoa que você nunca viu na vida e que não tem interesse nenhum em te causar algum dano, não é? São pessoas treinadas para te ouvir, né? E para ser um canal seu com a saúde mental, né? Com a educação em saúde mental. E, doutor Tiago, foi um prazer ter você aqui esclarecendo essas dúvidas tão importantes. O trabalho, né, tem que ser feito o ano todo, com certeza. E é interessante a gente sempre estar falando sobre esse assunto. E foi um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. E, doutor Tiago, quem quiser lhe procurar, quem quiser entrar em contato com você, o que é que faz, onde é que ele acha? Muito obrigado a você, obrigado por ter essa oportunidade de falar sobre saúde mental. Abrir um espaço para falar sobre saúde mental. Não é obrigado por eu falar, é por dar espaço à saúde mental de se mostrar, porque pode ser outro profissional aqui no meu lugar falando. Né? Pode me encontrar aqui nas redes sociais, né? Acredito que você marca aqui meu Instagram, deixa para alguém que quiser seguir. Lá tem contatos, né? Contato de consultório, para quem tiver disponibilidade do consultório. Eu atendo também no serviço público em Juazeiro. Infelizmente pelos pacientes, felizmente por mim, porque não dá para dar conta de tudo, mas infelizmente no serviço público eu só atendo até 17 anos e 29 dias, eu brinco, porque 18 anos vai para o atendimento em CAPS ou em ambulatório de psiquiatria adulto. Mas atendo crianças e adolescentes no serviço público daqui de Juazeiro e no consultório para quem tiver disponibilidade. Eu não vou deixar número e tudo, vou deixar que as pessoas busquem por si. E assim, é interessante falar, né, da saúde mental, que, como a gente falou, né, do tabu que existe, e é engraçado assim, que as pessoas se preocupam com o corpo, se preocupam com a qualidade de vida, mas quando é para a saúde mental, há esse tabu, né? Sim, essa resistência, e é o que comanda tudo. Tem uma frase meio clichê, eu não sou muito de clichê, mas tem uma frase que diz: sem saúde mental não há saúde. Então não tem como a coisa funcionar, não tem como o corpo malhado funcionar sem saúde mental. É sim, é verdade. E brigadão, Tiago. E até a próxima, viu? Obrigado, Tchau.